Simonovich Sou Ironov. Michael Simonovich Sou Ironov. Nina Ivanovna Yakushova, enviada extraordinária. Entre no passado reluzente da era dourada de Hollywood, onde lendas brilhavam na tela prateada e histórias atemporais nasceram. E, se disséssemos que muitos desses ícones nunca terminaram a escola? Nesta exploração cativante, revelamos as jornadas de talentos extraordinários outrora considerados analfabetos. Através de garra, determinação e paixão inabalável, eles superaram os obstáculos da vida para cativar públicos em todo o mundo. Junte-se a nós enquanto celebramos suas vidas notáveis, provando que a educação, embora vital, não é o único caminho para a fama duradoura. Charlie Chaplin. A jornada de Charlie Chaplin da pobreza à fama global continua sendo uma das histórias de sucesso mais inspiradoras de Hollywood. Nascido na pobreza em Londres, ele enfrentou inúmeras dificuldades após o abandono do pai e a luta da mãe com problemas de saúde mental. Forçado a deixar a escola aos 12 anos de idade, Chaplin aprendeu as lições da vida nas duras ruas da Inglaterra, se apresentando em teatros de música e trupes de vaudeville itinerantes. Apesar de não ter educação formal além da infância, sua observação perspicaz da vida cotidiana despertou um gênio cômico verdadeiramente notável. A icônica persona de Chaplin nas telas, o vagabundo, transformou o cinema mudo, revelando uma combinação única de comédia pastelão, patos e comentário social. Seus filmes, incluindo O Garoto e Luzes da Cidade, mostraram um criador multifacetado que escreveu, dirigiu, produziu e compôs suas próprias obras. Cada quadro era tocado por sua meticulosa atenção aos detalhes. Públicos de todo o mundo o abraçaram, não apenas como um bufão de sapatos grandes, mas como um rebelde compassivo que refletia as lutas da sociedade com a pobreza e a injustiça. A determinação e resiliência implacável de Chaplin falavam muito sobre o que a paixão bruta e a determinação poderiam alcançar, especialmente para alguém considerado analfabeto pelos padrões tradicionais. Sua história extraordinária ecoa através da história de Hollywood, lembrando-nos de que o verdadeiro brilhantismo muitas vezes floresce fora das salas de aula convencionais, provando que não há limites para aqueles que ousam sonhar e agir. Marilyn Monroe. O sorriso radiante e a presença cativante de Marilyn Monroe continuam a encantar o público décadas após seu falecimento prematuro. Nascida Norma Jean Mortenson em 1926, ela enfrentou uma infância turbulenta, passando por lares adotivos e um orfanato, deixando sua educação formal incompleta. Embora alguns a rotulassem de loira burra, Monroe possuía uma determinação pessoal sincera e inabalável para melhorar a si mesma, estudando literatura e aperfeiçoando sua arte em particular. Quando ela apareceu pela primeira vez na tela em papéis menores, poucos poderiam prever a ascensão meteórica que a aguardava. Por trás do glamour e dos vestidos cintilantes, Monroe lutava com inseguranças profundas decorrentes de sua criação incerta. Ainda assim, ela desafiou as limitações de suas origens humildes para se tornar uma das figuras mais icônicas da história do cinema. Filmes como Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire e The Seven-Year Itch mostraram seu talento cômico, charme sedutor e vulnerabilidade sutil. A influência de Monroe se estendeu muito além de Hollywood. Ela desafiou as expectativas sociais de beleza e sexualidade, usando seu estrelato para negociar melhores contratos e mais controle criativo. Apesar dos desafios pessoais, ela deixou uma marca indelével com suas apresentações brilhantes e calor empático. Sua história prova que a educação formal não define exclusivamente a profundidade de um artista. O verdadeiro magnetismo surge da resiliência, ambição e coragem para sonhar além das fronteiras. Cary Grant. Cary Grant, nascido Archibald Alec Leach em 1904, personificava a classe nas telas, mas sua vida no início não foi nada glamurosa. Crescendo em Bristol, Inglaterra, ele deixou a escola com apenas 14 anos, trocando os livros pelo agito do vaudeville e das trupes de teatro. Esse caminho pouco ortodoxo cultivou uma persona refinada e cosmopolita, que mais tarde cativaria Hollywood. Apesar de não ter um histórico acadêmico tradicional, a postura, o timing cômico e o charme elegante de Grant tornaram-no um protagonista muito procurado nas décadas de 1930 e 1940. Sob a trupe de Bob Pender, ele viajou pelos Estados Unidos, absorvendo influências diversas e aperfeiçoando sua habilidade teatral. Eventualmente, chamou a atenção de produtores de cinema,
entrando na tela prateada com uma facilidade que desmentia sua formação. Com papéis em clássicos como Levada da Breca, Jejum de Amor e Intriga Internacional, Grant exibiu uma combinação incomparável de diálogo espirituoso e entrega cômica, redefinindo o arquétipo do protagonista. Colaborações com o diretor Alfred Hitchcock fortaleceram ainda mais seu estrelato. Longe das câmeras, a busca de Grant por autoaperfeiçoamento nunca cessou. Ele estudava diligentemente técnicas de atuação e continuamente refinava sua imagem pública, transformando-se de um garoto inglês da classe trabalhadora na personificação da elegância de Hollywood. Seu legado duradouro prova que a educação formal, embora valiosa, não pode ofuscar o talento inato, a disciplina e a vontade de brilhar no grande palco do cinema. Frank Sinatra. Frank Sinatra, frequentemente chamado de All Blue Eyes, possuía uma voz que encantava milhões e uma confiança que o elevou a um status icônico. Nascido em Hoboken, Nova Jersey, em 1915, ele deixou o ensino médio antes de se formar, escolhendo o caminho incerto da música em vez dos estudos tradicionais. Com o apoio de sua mãe, que acreditava em seu talento, Sinatra começou a se apresentar em pequenos clubes, aperfeiçoando um estilo que revolucionaria o canto popular. Embora alguns vissem sua falta de educação formal como uma fraqueza, ele aproveitou sua esperteza e ambição para conquistar tanto a música quanto o cinema. Nos anos 1940, as vocais aveludadas de Sinatra encantaram os fãs, lhe rendendo multidões apaixonadas e o apelido de A Voz. No entanto, seus talentos iam além do microfone. Ele mostrou um alcance dramático na tela em filmes como A Um Passo da Eternidade, pelo qual ganhou um Oscar. Críticos que antes duvidavam dele testemunharam um artista que podia navegar tanto por sucessos no topo das paradas quanto por papéis carregados de emoção. Sob os holofotes, no entanto, Sinatra permanecia movido por uma determinação inabalável para provar que seus críticos estavam errados. Sua jornada destaca que, enquanto a educação pode moldar o caminho de uma pessoa, o verdadeiro poder de estrela é alimentado pela paixão, talento bruto e uma recusa em deixar que as circunstâncias ditem o destino. O legado de Sinatra continua a ecoar através das gerações. Um hino de possibilidade. Rita Hayworth. Rita Hayworth, nascida Margarita Carmim Cansino em 1918, encantou os cinéfilos com seus passos de dança e charme glamuroso. Desde cedo, ela esteve imersa no mundo da dança, subindo ao palco, ainda adolescente, nas apresentações de sua família. Esta agenda exigente deixou pouco espaço para os estudos tradicionais, e ela eventualmente deixou a escola para se concentrar em sua carreira nascente. A dedicação de Hayworth à sua arte e sua presença radiante rapidamente chamaram a atenção, levando a uma transformação em Hollywood que a rebatizou como a derradeira sirene da tela dos anos 40. Embora lhe faltasse educação formal extensiva, a inteligência e a arte inata de Hayworth brilham. Seu papel icônico em Gilda permanece como um testemunho de sua habilidade em interpretar personagens complexos, trazendo uma mistura de sensualidade e vulnerabilidade para a tela. Fora das câmeras, ela enfrentou lutas pessoais, incluindo relacionamentos conturbados e a pressão de manter sua imagem pública. A jornada de Hayworth foi de resiliência, elegância e talento. Ela rompeu barreiras, provando que a falta de educação formal não poderia ofuscar o verdadeiro talento de estrela nem impedir a busca pela grandeza cinematográfica. Gerações depois, seu legado como uma beleza atemporal e artista consumada continua a cativar audiências em todo o mundo. Em cada movimento de seu cabelo e em cada giro gracioso, Hayworth permanece como um emblema duradouro do encanto dourado de Hollywood. Judy Garland. Judy Garland, nascida Frances Ethel Gum, em 1922, possuía uma voz transcendente e uma profundidade emocional que tocou milhões de corações. Ela subiu ao palco como artista infantil no vaudeville, ao lado de suas irmãs, e rapidamente descobriu que seu talento extraordinário superava qualquer necessidade de educação tradicional. Embora tenha frequentado brevemente a Hollywood High, a carreira de Garland logo exigiu toda a sua atenção, lançando-a em uma agitação de audições, gravações e sets de filmagem que deixavam pouco espaço para os estudos. Foi sob as luzes brilhantes dos estúdios da MGM, onde ela encontrou a fama com sua interpretação de Dorothy em O Mágico de Oz, um papel que demonstrou seus vocais encantadores e sua sinceridade genuína. Ainda assim, por trás dos icônicos sapatos de rubi,
Garland enfrentava a pressão do estúdio e desafios de saúde mental e inseguranças pessoais. Apesar dessas lutas, ela manteve uma presença magnética, iluminando clássicos como Agora Seremos Felizes e Nasce uma Estrela. A história de Garland é um testemunho de resiliência. Mesmo sem uma educação completa, ela alcançou os maiores patamares do entretenimento por meio de puro talento, determinação e a capacidade de se conectar com o público em um nível profundamente humano. Gerações continuam a ser cativadas pela sua voz e patos, um lembrete de que a educação formal pode ser eclipsada pelo brilho nascido da devoção artística e coragem inabalável. Clark Gable. Clark Gable, o homem que seria aclamado como o rei de Hollywood, veio de origens humildes em Ohio. Nascido em 1901, ele viveu uma infância marcada por dificuldades econômicas e pela perda de sua mãe quando era um bebê. Aos 16 anos, ele deixou a escola para trabalhar em fábricas e campos de petróleo, movido pela necessidade de se sustentar. Sem treinamento formal, Gable contou com sua determinação robusta e carisma inato para trilhar o caminho rumo ao estrelato. Suas aspirações de ator o levaram a trupes de teatro, onde aperfeiçoou suas habilidades e sua grande chance chegou quando Hollywood notou sua presença imponente. A persona confiante e masculina de Gable ancorou filmes como Aconteceu Naquela Noite, pelo qual ganhou um prêmio da Academia, e o lendário E o Vento Levou, imortalizando-o como Rhett Butler. Sua recusa em se afastar de personagens decididos solidificou seu status como um protagonista, que irradiava tanto charme quanto determinação. Longe das câmeras, a vida de Gable foi marcada por perdas pessoais e uma dedicação inabalável ao seu ofício. Apesar de não ter educação completa, ele abraçou cada desafio de atuação, refinando continuamente seu talento. Hoje, seu legado duradouro exemplifica que resiliência, autoconfiança e um magnetismo bruto podem derrubar qualquer barreira imposta pela falta de educação formal. Errol Flynn. Errol Flynn, nascido em 1909 em Hobart, Tasmânia, capturou a imaginação do público com seus papéis de espadachim e charme aventureiro. Sua educação foi, na melhor das hipóteses, esporádica. Expulso de várias escolas na Austrália e na Inglaterra, parecia mais interessado em aventura do que em estudos. Esta ânsia de viajar levou-o a percorrer o mundo, experimentando diversas ocupações antes de o destino o chamar para Hollywood. O atletismo, a boa aparência e o estilo natural de Flynn fizeram dele um encaixe perfeito para filmes que se deleitavam em escapadas ousadas. De Capitão Blood a As Aventuras de Robin Hood, ele encarnou o arquétipo do desonesto charmoso. Enquanto alguns questionavam suas peripécias selvagens fora das telas, ninguém podia negar sua capacidade de trazer um espírito empolgante para a tela, encantando os espectadores com lutas de espada, respostas espirituosas e sorrisos malandros. Fora do reino do cinema, Flynn perseguiu uma vida inquieta cheia de controvérsias e indulgências, mas permaneceu uma figura fascinante da tela grande. Sua falta de educação formal pouco afetou sua confiança ou ofuscou seus talentos distintos. De fato, foi seu amor pelo risco e energia espontânea que encantou o mundo. A influência duradoura de Errol Flynn em Hollywood é um testemunho de como a paixão pura e uma inclinação para a ousadia podem se tornar uma lenda cinematográfica. Greta Garbo. Greta Garbo, frequentemente considerada uma das figuras mais enigmáticas do cinema inicial, nasceu em 1905 em uma família de classe trabalhadora em Estocolmo, Suécia. Dificuldades financeiras a obrigaram a deixar a escola aos 13 anos e começar a trabalhar em uma loja de departamentos. O destino interveio quando sua beleza etérea e comportamento calmo atraíram a atenção de um cineasta, proporcionando-lhe uma oportunidade de entrar no mundo da atuação. A transição de Garbo das produções suecas para o estrelato em Hollywood aconteceu rapidamente. Ela cativou o público internacional com seu olhar hipnotizante e atuações discretas em filmes mudos como A Carne e o Diabo e A Dama Misteriosa. Quando o som chegou, muitas estrelas da era do cinema mudo falharam, mas a voz distintiva de Garbo e sua capacidade de transmitir emoção a tornaram ainda mais cativante em clássicos como Anna Christie e Grand Hotel. Renomada por sua reclusão e recusa em se envolver no turbilhão social de Hollywood, Garbo protegia sua vida privada, intensamente,
Apesar de sua educação mínima, suas escolhas criteriosas de roteiro e compreensão intuitiva de personagens revelaram um brilhantismo que transcendeu qualquer sala de aula. Conhecida pela famosa frase, "Eu quero ficar sozinha", ela permanece envolta em mistério, mas seu legado cinematográfico continua luminoso. A história de Greta Garbo prova que talento inato e autoconhecimento podem brilhar mais do que a falta de treinamento acadêmico formal. Ava Gardner. Ava Gardner, nascida na zona rural da Carolina do Norte em 1922, cresceu em meio a recursos modestos e uma família unida. Ela inicialmente seguiu para a escola de secretariado, mas nunca completou seu curso, pois o destino interveio na forma de uma sessão de fotografia que chamou a atenção de um caçador de talentos na MGM. Apesar de sua educação limitada, suas feições marcantes e intensidade silenciosa a levaram rapidamente ao estrelato, ganhando a reputação de uma das sereias de tela mais atraentes de Hollywood nas décadas de 1940 e 1950. O papel de destaque de Gardner veio em The Killers, uma adaptação do conto de Ernest Hemingway, que mostrou sua habilidade de transmitir tanto sensualidade quanto complexidade emocional. A partir daí, ela abraçou diversos papéis em filmes como Mogambo e A Condessa Descalça, demonstrando ainda mais sua profundidade. Mesmo fora das telas, sua vida foi marcada por relacionamentos de alto perfil, incluindo casamentos com Mickey Rooney e Frank Sinatra. Apesar das turbulências pessoais, Gardner manteve-se dedicada a refinar seu ofício. Ela acreditava que o sucesso era formado mais pelas experiências no set e pela pura determinação do que qualquer sala de aula poderia oferecer. Sua jornada nos lembra que o verdadeiro charme e capacidade não podem ser confinados a credenciais acadêmicas. O legado cinematográfico de Ava Gardner irradia glamour atemporal, provando que magnetismo natural e habilidades adquiridas com esforço podem transcender as limitações da educação formal. Doris Day. Doris Day, nascida Doris Mary Ann Kappelhoff em 1922, iluminou as telas com seu sorriso caloroso e personalidade alegre, mas seu caminho foi forjado através de desafios iniciais. Crescendo em Cincinnati, ela aspirava a se tornar uma dançarina, mas um grave acidente de carro aos 14 anos interrompeu esses planos. Com sua mobilidade limitada, ela canalizou suas energias para desenvolver seu talento musical, interrompendo efetivamente sua educação formal enquanto se preparava para uma jornada artística diferente. Começando com compromissos em rádios locais e apresentações com bandas grandes, os vocais brilhantes e aveludados de Day rapidamente atraíram fãs. Sua estreia no cinema, em filmes como Romance no Mar, exibiu um carisma saudável que ressoava com o público americano do pós-guerra. Sucessos como Calamity Jane e Pillow Talk solidificaram sua reputação como uma querida, combinando talento cômico com apresentações musicais emocionantes. Embora sua persona na tela fosse alegre, Day enfrentou provações pessoais, incluindo casamentos tumultuados e má gestão financeira por conselheiros de confiança. Ainda assim, ela se adaptou continuamente, mais tarde fazendo sucesso na televisão com The Doris Day Show. Em cada apresentação, ela revelava uma calor e autenticidade que superavam qualquer necessidade de um diploma. O legado de Doris Day é prova de que uma reviravolta pode redirecionar o destino e que um espírito vivaz, apoiado por talento e perseverança, pode conquistar tudo. Kirk Douglas. Kirk Douglas nasceu como Isur Danielovich em 1916 de pais imigrantes pobres em Nova York. Crescendo em um bairro difícil, ele se viu fazendo trabalhos esporádicos apenas para se manter. Embora tenha frequentado a faculdade brevemente mais tarde, ele acabou saindo, atraído por um desejo incessante de atuar. Essa fome por atuação tornou-se seu maior professor, impulsionando-o ao status de lenda em Hollywood. A grande oportunidade de Douglas veio no filme The Strange Love of Martha Ivers, que exibiu sua cativante presença na tela. Mas foi sua interpretação de personagens complexos, muitas vezes moralmente ambíguos, que definiu sua carreira. Desde o boxeador áspero em Champion até o escravo desafiador, liderando uma revolta em Spartacus, Douglas trouxe uma intensidade crua que cativou o público. Seus traços esculpidos e voz poderosa trouxeram autenticidade aos papéis, mesmo ao interpretar protagonistas falhos ou conflituosos.
Fora das telas, ele canalizou sua determinação feroz em esforços filantrópicos, defendendo causas que apoiavam colegas atores e jovens desfavorecidos. Apesar da falta de um caminho educacional convencional, Douglas nunca parou de aprender ou refinar seu ofício. Sua história de vida destaca que a adversidade pode se tornar combustível para grandes realizações. Ao abraçar a determinação pessoal, Kirk Douglas estabeleceu um exemplo duradouro de como a paixão, resiliência e um espírito inquebrável podem transcender a educação tradicional. Mae West. Mae West, nascida no Brooklyn em 1893, recusou-se a deixar que convenções sociais ou educação limitada a impedissem de construir uma carreira lendária. Ela começou a se apresentar no vaudeville quando criança, aprendendo lições no palco que poucas salas de aula poderiam igualar. Conhecida por suas tiradas atrevidas e estilo cômico ousado, West cativou o público com uma atitude destemida que desafiava as normas morais de sua época. Transitando para Broadway e, eventualmente, para Hollywood, West escreveu muitos dos seus próprios roteiros, provando que sua criatividade ia muito além da atuação. Suas peças, como Sex, desafiaram as leis de censura e provocaram controvérsia, mas também demonstraram seu compromisso inabalável com a expressão criativa. No cinema, as falas sugestivas de West e sua presença marcante em She Done Him Wrong e I'm No Angel a transformaram em um ícone cultural, provocando tanto escândalos quanto grandes bilheterias. Embora ela pudesse ter faltado educação formal extensa, a sagacidade e o acume comercial de West eram inconfundíveis. Ela negociava seus contratos e exigia independência financeira em uma época em que as mulheres eram frequentemente marginalizadas no entretenimento. Seu gênio cômico e persona flamboyant redefiniram os limites do que as atrizes podiam retratar na tela. A fama duradoura de Mae West é um testemunho do poder da individualidade ousada, lembrando ao mundo que intelecto e ambição podem prosperar fora dos limites acadêmicos tradicionais. Anna May Wong. Anna May Wong, nascida Wong Liu-tsong em Los Angeles em 1905, é lembrada hoje como a primeira estrela sino-americana de Hollywood. Crescendo em uma lavanderia chinesa, ela desenvolveu uma fascinação precoce por filmes, muitas vezes faltando à escola para assistir a filmes mudos nos cinemas locais. Aos 11 anos, Wong estava tão determinada a atuar que procurou por pequenos papéis em produções de filmes perto de sua casa, efetivamente abrindo mão de uma educação tradicional em busca de seu sonho. Seu papel de destaque veio em The Toll of the Sea, fazendo Hollywood prestar atenção nesta jovem atriz marcante. Ainda assim, sua ascensão foi carregada de barreiras raciais e estereótipos. Frequentemente relegada a papéis estereotipados ou personagens secundárias, Wong ainda assim entregou performances convincentes em filmes como Shanghai Express. Determinada a ampliar seus horizontes, ela se aventurou para a Europa, onde encontrou oportunidades mais variadas e reconhecimento. Apesar de enfrentar discriminação constante, Wong persistiu, conquistando uma audiência global através de sua presença magnética. Ela continuou a exigir histórias autênticas que honrassem sua herança. Embora sua educação formal tenha sido interrompida, ela cultivou uma visão de mundo sofisticada por meio de suas viagens e experiências no set. O legado de Anna May Wong continua vivo como uma pioneira que rompeu barreiras culturais e institucionais, provando que paixão e talento podem superar até as limitações mais enraizadas. Fernandel. Fernandel, nascido Fernand Joseph Désiré Constantin em 1903, foi um dos atores cômicos mais amados da França. Vindo de Marsella, ele deixou a escola aos 11 anos para ajudar no açougue de seu pai, um começo humilde que escondia a fama que o aguardava. Seu talento cômico tornou-se evidente através de apresentações locais, onde seu sorriso jovial e humor afetuoso conquistaram o público muito antes de ele pisar em um set de filmagem. Na década de 1930, a aparência distinta e a personalidade alegre de Fernandel tornaram-no uma atração de bilheteria no cinema francês. Seus papéis iam desde comédias musicais a farsas pastelão, solidificando sua reputação como um ator capaz de elevar o público com um tempo impecável e um espírito brincalhão. Filmes como A Filha do Poceiro e a série Dom Camilo destacaram sua entrega cômica sem esforço e a capacidade de capturar a humanidade em cada personagem. Fora das câmeras, a vida de Fernandel permaneceu alicerçada nos valores de humildade e trabalho árduo. Apesar de não ter uma educação formal, ele abordava cada oportunidade como uma chance de aprender e crescer.
Suas conexões familiares e experiências iniciais ajudaram a moldar seu ethos de sinceridade, conquistando fãs de várias gerações. Através de performances exuberantes e um sorriso característico, Fernandel é uma prova de que charme natural, perseverança e talento cômico podem superar credenciais acadêmicas. Jean Arthur. Jean Arthur, nascida Gladys Georgiana Green em 1900, irradiava uma combinação única de calor e ousadia que na tela. Criada em uma família que frequentemente enfrentava incertezas econômicas, ela abandonou o ensino médio em seu terceiro ano quando as circunstâncias se tornaram difíceis. Sem se deixar abater, decidiu traçar seu próprio caminho, indo para a cidade de Nova York para procurar trabalho como modelo e atriz de teatro, aproximando-se cada vez mais do mundo do cinema que a aguardava. Arthur encontrou sucesso modesto em filmes mudos, mas realmente floresceu durante os anos 1930 e 1940 com o advento dos filmes falados. Sua voz distintamente rouca, mas cativante, deu vida a papéis cômicos, mais notavelmente sob a direção de Frank Capra, em clássicos como O Galante Mr. Deeds e A Mulher Faz o Homem. Com uma inteligência brilhante, ela interpretava heroínas perspicazes, que conseguiam se equiparar a protagonistas masculinos fortes. Embora fosse uma pessoa reservada fora das telas, Arthur era conhecida por sua abordagem meticulosa à atuação. Ela estudava os roteiros com cuidado e trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar seu tempo cômico. Apesar de sua educação truncada, ela desenvolveu um agudo senso de caráter e convicção moral que ressoava com os espectadores. Hoje, o legado de Jean Arthur permanece como um testemunho de que determinação pura e talento genuíno podem criar uma carreira ilustre, mesmo sem um diploma acadêmico formal. John Barrymore. John Barrymore, nascido em 1882 na ilustre família teatral Barrymore, parecia destinado ao palco e à tela. No entanto, foi expulso da Georgetown Preparatory School na adolescência, prenunciando uma vida que valorizava a expressão artística em detrimento de uma educação estruturada. Embora ele tenha estudado brevemente na Escola de Belas Artes Slade, ele acabou deixando de lado seus pincéis para seguir o ofício da família: atuar. As primeiras incursões de Barrymore no palco chamaram a atenção por sua aparência impressionante e presença marcante. Ele em breve conquistou a Broadway, apresentando interpretações dinâmicas de papéis shakespearianos, notavelmente Hamlet, que consolidaram sua reputação como um ator clássico de destaque. Hollywood chamou e a transição de Barrymore para o cinema foi impecável, exibindo o mesmo magnetismo que ele mostrava no palco. Destaques incluem Dr. Jekyll e Sr. Hyde e Grand Hotel, onde suas performances sutis combinaram técnica refinada com lampejos de criatividade ousada. No entanto, The Great Profile, como era apelidado, enfrentou demônios pessoais, incluindo o alcoolismo, que moldaram os últimos capítulos de sua vida. Ainda assim, sua influência na atuação, especialmente em como ele uniu a tradição teatral com o realismo cinematográfico, permanece significativa. Sem um currículo acadêmico polido, Barrymore demonstrou que uma dedicação intensa, um espírito pioneiro e um amor pelo ofício podem construir um legado duradouro na história do entretenimento. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, frequentemente conhecido apenas como Bogey, incorporou um tipo de charme durão, que redefiniu para sempre o film noir e o herói de Hollywood. Nascido em 1899 em uma família abastada de Nova York, ele teve a vantagem de um ambiente confortável, mas nunca abraçou totalmente a educação formal, especialmente após sua passagem pela Marinha dos Estados Unidos. Ele passou por vários empregos, atuando como expedidor e gerente de palco, antes de dar o salto para a atuação sem treinamento formal. A grande oportunidade de Bogart veio em produções da Broadway, onde sua figura esguia e seu padrão de fala distinto se destacaram. Hollywood logo percebeu, embora seus primeiros papéis o tipificassem como gangsters ou bandidos. No entanto, sua interpretação de Roy Earl em No Silêncio da Noite sinalizou um ponto de virada. A estrela de Bogart explodiu com Relíquia Macabra e Casablanca, onde ele irradiava uma calma discreta e uma complexidade moral que cativaram plateias em todo o mundo. Embora nunca tenha sido um produto de escolas de drama prestigiosas, a ética de trabalho de Bogart e sua compreensão instintiva de personagem o tornaram um ícone internacional. Fora das telas, ele era conhecido por sua lealdade inabalável aos amigos e sua postura franca contra as caças às bruxas políticas em Hollywood.
Sua história mostra que a educação formal é apenas um caminho entre muitos. No caso de Bogart, a autenticidade, tenacidade e um estilo definido por ele mesmo forjaram um dos legados mais duradouros do cinema. James Dean. James Dean, cuja vida foi tragicamente interrompida, continua sendo um símbolo cultural de rebeldia juvenil. Nascido em 1931 em Indiana, ele enfrentou turbulências precoces, perdendo sua mãe aos 9 anos de idade. Criado por parentes, Dean mostrou pouco interesse em educação tradicional. Eventualmente, abandonar a faculdade para se dedicar completamente à atuação. Ele se mudou para Nova York, vivendo de bicos enquanto fazia testes para papéis no teatro e na televisão, determinado a deixar sua marca na indústria. A grande oportunidade de Dean veio com A Leste do Éden, no qual ele entregou uma atuação crua e emocionalmente carregada, que ressoou profundamente com o público. Ele rapidamente seguiu com Juventude Transviada, solidificando seu status como a face melancólica da angústia adolescente, e assim caminha a humanidade, exibindo uma gama dramática mais ampla. Apesar dessa ascensão meteórica, a vida de Dean foi abruptamente encerrada por um acidente de carro aos 24 anos, imortalizando-o como o que Hollywood poderia ter sido. Embora sua educação formal tenha permanecido incompleta, Dean encontrou outro tipo de treinamento no Actor Studio com Lee Strasberg, refinando a abordagem do método que ele havia começado a explorar. Sua carreira breve, mas explosiva, atesta que talento genuíno e uma paixão desenfreada podem eclipsar qualquer falta de diploma. Hoje, James Dean perdura como um ícone da juventude, individualidade e ambição inquieta. Angela Lansbury. Angela Lansbury, nascida em Londres em 1925, experimentou uma mudança drástica em sua educação quando a Segunda Guerra Mundial estourou. Ela foi evacuada para os Estados Unidos, interrompendo seus estudos na South Hampstead High School. Embora ela tenha posteriormente frequentado uma escola de teatro em Londres, suas atividades acadêmicas formais permaneceram limitadas. No entanto, os dons inatos de Lansbury rapidamente a impulsionaram para a atuação, onde demonstrou uma gama impressionante que a definiria ao longo de 7 décadas. Seu debut no cinema em Gaslight, aos 19 anos, revelou um talento precoce, rendendo-lhe uma indicação ao Prêmio da Academia. Ao longo dos anos, ela iluminou as telas em clássicos como O Retrato de Dorian Gray e Sob o Poder do Mal, navegando habilmente por papéis que iam de ingênuas inocentes a vilões assustadoramente complexos. No entanto, foi talvez no teatro e na televisão que Lansbury realmente floresceu. Suas triunfantes aparições na Broadway em Mame, Gypsy e Sweeney Todd demonstraram sua versatilidade e poder vocal, enquanto sua duradoura interpretação de Jessica Fletcher em Assassinato por Escrito a tornou querida por milhões de fãs ao redor do mundo. Ao longo de sua ilustre carreira, a postura sofisticada e a curiosidade ilimitada de Lansbury superaram de longe qualquer falta de formação acadêmica tradicional. Ela mostrou que o aprendizado ao longo da vida e o compromisso com a própria arte podem ser tão poderosos quanto um diploma, solidificando sua posição como um ícone querido do entretenimento. Gene Hackman. Gene Hackman, nascido em 1930, saiu de casa aos 16 anos para se juntar aos fuzileiros navais, trocando os corredores da escola pela disciplina da vida militar. Após seu serviço, ele flutuou entre empregos, eventualmente descobrindo a atuação como uma saída para sua energia inquieta. Sem o benefício de uma formação formal em teatro, Hackman seguiu em frente com uma ética de trabalho feroz, determinado a se destacar em uma indústria competitiva. Seu papel de destaque veio em Bonnie e Clyde, onde interpretou Buck Barrow com uma autenticidade que chamou a atenção de Hollywood. Um reconhecimento maior veio com Operação França, pelo qual ele ganhou um Oscar por sua interpretação do detetive durão, Popeye Doyle. A versatilidade de Hackman revelou-se formidável, enquanto ele navegava desde thrillers sombrios até joias cômicas, como O Jovem Frankenstein. Ele trouxe profundidade e intensidade a personagens em A Conversação, Os Imperdoáveis e Momentos Decisivos, solidificando seu status como um dos atores mais respeitados de sua geração. Fora da tela, Hackman abordava cada projeto com humildade e um compromisso inabalável com o ofício. Ele nunca permitiu que a ausência de uma educação formal o definisse. Em vez disso, aproveitava a experiência de vida e uma mente analítica para enriquecer suas interpretações. O legado de Gene Hackman testifica que disciplina, resiliência e paixão inabalável são frequentemente os professores mais fortes, moldando um artista em uma força cinematográfica. Jean Harlow.
Jean Harlow, nascida Harlan Harlow Carpenter em Kansas City em 1911, eletrizou Hollywood nos anos 1930 com seu cabelo platinado e presença vibrante na tela. Criada em uma família de classe média, ela abandonou a Hollywood School for Girls aos 14 anos, impulsionada para um mundo onde a ambição e o carisma podiam ofuscar idade e credenciais. Uma visita casual a um estúdio levou a pequenos papéis, mas o charme inegável de Harlow rapidamente chamou a atenção da indústria. Seu momento de destaque chegou com o filme Hells de Howard Hughes, Anjos, onde seu apelo ardente e diálogo irreverente chamaram a atenção. Com o decorrer da década, filmes como Red Dust, Dinner at Eight e Bombshell confirmaram que Harlow era mais do que uma sensação passageira. Ela era uma força cômica que podia rivalizar com os principais galãs da época. O público maravilhava-se com sua combinação de confiança sedutora e vulnerabilidade subjacente. Apesar de sua fama ascendente, a vida de Harlow foi marcada por desafios de saúde e relacionamentos tumultuosos. Ela faleceu com apenas 26 anos, deixando fãs e pessoas de Hollywood chocados pela perda abrupta de uma estrela tão brilhante. No entanto, em sua curta carreira, Jean Harlow redefiniu o que significava ser um ícone glamouroso com um toque cômico. Sua história perdura como um testemunho de como o magnetismo puro e a determinação podem superar qualquer falta de educação formal. Alan Ladd, nascido em 1913 em Hot Springs, Arkansas, superou adversidades iniciais para se tornar um ator celebrado nas décadas de 1940 e 1950. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 4 anos, deixando sua mãe para sustentar sob circunstâncias desafiadoras. Lutando academicamente, Ladd se formou no ensino médio aos 20 anos, mais velho do que a maioria de seus colegas. No entanto, esse atraso não o impediu de buscar sucesso em Hollywood. Após vários trabalhos ocasionais, incluindo carpintaria em sets de filmagem, Ladd conseguiu pequenos papéis de atuação, embora tenha levado tempo para que os diretores de elenco vissem além de sua baixa estatura e maneira reservada. Seu grande avanço veio em Alma Torturada, onde sua atuação discretamente intensa, ao lado de Veronica Lake, revelou uma nova estrela intrigante. A resistência discreta de Ladd ressoou com o público em papéis subsequentes, culminando em sua icônica interpretação do misterioso pistoleiro em Shane. Embora lhe faltasse um currículo educacional impressionante, a dedicação de Ladd ao seu ofício foi inabalável. Ele treinou meticulosamente para cada papel, aperfeiçoando um estilo contido, mas imponente, que contrastava fortemente com as personalidades mais extravagantes de sua época. Fora da atuação, ele manteve a reputação de um homem de família modesto. A trajetória de Alan Ladd ilustra que perseverança, humildade e sinceridade podem abrir caminho para um reconhecimento duradouro, mesmo sem um currículo acadêmico refinado. Gene Kelly, nascido em Pittsburgh em 1912, revolucionou os musicais de Hollywood com seu estilo de dança atlético e criatividade efervescente. Inicialmente matriculado na Pennsylvania State College, ele saiu após a quebra da Bolsa de Valores de 1929 para ajudar a sustentar sua família, eventualmente se matriculando na Universidade de Pittsburgh em economia. No entanto, a atração pela dança se mostrou mais forte do que qualquer livro didático. Kelly abandonou completamente o ensino superior para abrir um estúdio de dança e buscar oportunidades em coreografia e performance. Logo deixou sua marca na Broadway, ganhando elogios por suas rotinas inventivas e presença de palco magnética. Hollywood chamou, e a estreia de Kelly no cinema, com For Me and My Gal, indicava a carreira deslumbrante que estava por vir. Sua conquista emblemática veio com Cantando na Chuva, um triunfo cinematográfico que exibia sua coreografia inovadora e persona dinâmica na tela. Colaborações como Um Americano em Paris demonstraram ainda mais sua capacidade de misturar balé clássico, sapateado e dança moderna em uma narrativa jubilante. Além de seu sucesso na tela, Kelly defendeu a ideia de que a dança deveria ser acessível, energética e distintamente americana. Seu entusiasmo e perfeccionismo empurravam os co-estrelas a testarem seus limites, resultando em performances ainda reverenciadas por entusiastas da dança atualmente. Embora ele nunca tenha terminado a faculdade, a paixão e o gênio inabaláveis de Gene Kelly pelo movimento redefiniram o filme musical, provando mais uma vez que a educação formal é apenas uma das vias para a grandeza.